Fala turma, tudo certo? Vou estar aqui fazendo a resolução de mais uma questão 12 aqui dessa lista de questões aqui, fechou? Só lembrar que da questão 23 pra frente, quem vai estar tomando posse aí é o Caio Faust, tá? Meu colega Caio Faust aí, vou estar deixando o link aqui na descrição, fechou? Então vamos lá. O uso reiterado de expressões indicativas de dever evidencia o objetivo de quê? Então, de expressões o quê? No imperativo, será alguma coisa assim? Expressões falando, né, sobre alguma coisa, mostrando o que fazer, né, mostrando o dever, e imperativo justamente essa relação, tá? Ignorar essas ferramentas, contudo, não é mais possível. A escola não pode fazer isso sob pena de se tornar um espaço de resistência nostálgica e inócua, desconectada da experiência real dos estudantes, que já usam largamente esses recursos. Cabe aos professores, por mais desafiador que seja, encontrar no uso da IA uma oportunidade, atuando contra o risco de viés desses modelos de linguagem e questionando o caráter da caixa preta desses sistemas. Por exemplo, tomar a IA não como substituta de escrita, mas como um ponto de partida. Será preciso, outro verbo, né? Ensinar o estudante a se escutar enquanto escreve, ainda que o ponto de partida, ou ponto de passagem, seja a produção feita por uma máquina. Isso significa reafirmar que a escrita, mesmo quando tratamos de reescrita, permanece sendo um exercício de interioridade e de presença atenta. Ele está falando que a IA é importante, que a IA não deve ser demonizada, porém que ela deve ser usada como quê? Como um auxílio, né? Então, basicamente é isso que está se falando aqui. Esses verbos é como se estivesse falando o que a escola deve fazer, ordenando a escola a fazer isso, tá? Então, orientar o uso crítico da IA no ensino da escrita. Perfeito, maravilhoso. É o uso crítico, não é o uso discriminado, né? Indiscriminado, no caso. A B, alertar para os riscos da escrita automatizada. Ela não faz isso aqui no texto. Ela está falando o quê? Falando, a IA é boa, só que a IA ela deve ser usada como um passo. A IA deve ser usada como o quê? Como um auxílio, né? Então é isso que tem que ser a lógica. C, valorizar a autoria do estudante no processo de escrita. Sim, deve ser valorizada. Só que a relação que ela fala é de valorizar isso com o IA. Né? Então, o estudante ele tem que ser autor, claro, só que antes de ser autor, ele deve ser ensinado por meio da IA. Basicamente é isso. Defender a escuta do aluno durante a produção textual. Cara, não é isso o objetivo do texto. O objetivo do texto é falar justamente isso. A IA não como substituta de escrita, mas como um ponto de partida. Entendeu? Ainda que o ponto de partida seja a produção feita por uma máquina. Então é a letra A, tá? E a última, discutir os limites da tecnologia nas práticas escolares. Cara, todas aqui fazem sentido. É óbvio que todas fazem sentido, né? Exceto essa aqui, né? Essa aqui, pelo amor de Deus. Todas fazem sentido. Só que ele pergunta, uso reiterado, então que ele repete, de expressões indicativas de dever, evidencia o objetivo de quê? Expressões de dever, tá falando o que deve fazer. O que tá falando, cabe aos professores. Então tá falando o quê? Você tem que fazer isso, é isso que você tem que fazer. Por mais desafiador que seja, encontrar no uso da IA uma oportunidade, atuando contra o risco de viés esses modelos de linguagem e questionando o caráter de caixa preta desses sistemas. Então falando o quê? Que deve orientar o uso da IA, o uso crítico da IA, né? Não o uso indiscriminado no ensino da escrita. Tá? Então essa aí era a lógica da questão. Muito obrigado aí pela presença, é isso aí, vambora!